Ok, então tá bom. Obrigado, Rodrigo, pelo retorno. Então vamos iniciar a nossa aula, né? Vamos fazer uma oração e aí a partir da oração a gente começa a aula propriamente dita. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, por mais essa semana que se inicia. Obrigado pela salvação que o Senhor nos dá no Seu Filho Jesus Cristo, pela obra do Teu Santo Espírito em nossa vida. Obrigado por o Senhor ser um Deus amoroso, um Deus que nos guarda, que nos protege, que cuida de nós. Obrigado, pois o Senhor tem nos sustentado durante esse período tem sido tão difícil para muitas pessoas. Continua a cuidar daqueles que estão sofrendo. Peço de forma especial pela, pelo Marcelo Azanha, que está enfrentando aí o corona, que o Senhor esteja cuidando também Ronaldo Lidório, sua esposa, sua filha, sua família, que tem sofrido também nesse momento com o vírus, entre tantos outros que estão aí espalhados. Cuida do nosso país, cuida das outras nações. Te pedimos de forma especial pelos nossos governantes, que o Senhor os capacite, que o Senhor toque os seus corações, que eles possam se arrepender, que eles pensem no povo, que nós precisamos, Pai, precisamos do teu cuidado, precisamos de um direcionamento seu através da vida dos nossos governantes. Nos ajuda, Pai, nos ajuda também nesse momento, que possamos ter os nossos olhos abertos, que o nosso coração esteja em um solo fértil, para que possamos aprender mais da tua palavra, através da confissão de fé, do estudo da base doutrinária da nossa igreja, né, toda fundamentada na tua palavra. Nos ajude nisso. E nos ajude também, Pai, a colocar isso em prática, né, duas doutrinas muito importantes e que nos trazem conforto ao coração. É no nome do teu Filho que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Amém. Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Sempre lembrando, né, existe uma diferença de tempo do eu falar e vocês ouvirem. Então, existe uma distância relativamente grande entre aquilo que eu faço, que eu falo e as dúvidas que vocês podem vir a ter. Então, eu peço que vocês participem. Eu vou seguir mais ou menos o mesmo padrão que tem sido aí nas outras semanas. De tempos em tempos, a cada 2, 3 parágrafos da confissão, eu paro, vejo, confiro aqui se tem algum questionamento. A ideia é, de fato, responder a vocês para que possamos, né, não deixar nenhuma dúvida para vocês. E a nossa ideia é que nós saiamos daqui edificados. Outra coisa importante esteja com sua Bíblia próxima, com o seu aplicativo aberto, porque nós vamos aí, como sempre, navegar pelos versículos, né, para compreendermos um pouco melhor de onde vêm os fundamentos dessas doutrinas. Obviamente, a gente não consegue ler todas as referências, vocês verão que são 2 capítulos com bastante referências bíblicas. Né, e nós vamos falar da perseverança dos santos e da certeza da graça e da salvação. Então, são 2 assuntos aí que normalmente trazem algum tipo de dúvida, algum tipo de polêmica, mas com certeza nós vamos caminhar aí e a Bíblia vai nos auxiliar na compreensão dessas doutrinas, e que de fato, quando nós as entendermos, nós veremos que não existe motivo para polêmica e coisas do tipo, né? Então vamos passando rapidamente. Eu sei que vocês já estão um pouco enjoados aí da ordem da salvação, né, do Ordo Salutis, mas cada vez mais eu tenho feito mais rápido, né? Então vamos lá. Então Deus na eternidade elege aqueles a quem ele salvaria. Num determinado momento da sua vida, o eleito ele é chamado
de forma eficaz, ele é chamado através da pregação da palavra. O Espírito Santo coloca, então, vida em seu coração, o seu coração que era morto espiritualmente, passa, então, a ser vivo. Então, a partir do momento que esse coração tem vida espiritual, comunhão com Deus, ele pode, então, enxergar a sua vida de práticas erradas, a sua vida de pecado, e então abre-se a oportunidade para o arrependimento, né, a conversão, o arrependimento da vida em que se levava. Uma vez que eu me arrependo da vida e reconheço em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, então a obra redentora de Cristo é aplicada na minha vida pelo Espírito Santo, então eu sou justificado. Uma vez que eu sou tornado justo, eu sou adotado por Deus, e então começa uma nova fase na nossa vida, que é a fase de santificação. É aquele momento que se inicia um processo em que nós estamos sendo transformados à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vemos que existe um início desse processo de santificação até um término. O término é no momento em que nós deixarmos essa vida terrena, ou então quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, onde nós deixaremos então de sermos santificados, nós já seremos aí com a obra completa, mas essa trajetória ela depende da perseverança, né? O que nós estudaremos hoje é que Deus quem nos conduz ao longo dessa jornada, garantindo que nós seremos salvos no dia final. Então, já diante de Deus, nós seremos glorificados, né? Não sofreremos mais influência do pecado. E eu não sei vocês, eu sonho com esse dia, né? O dia que deixarei de lutar, né? De ter que lutar com as minhas falhas, né? Então, vamos dar início aí ao capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster, da perseverança dos santos. Então, está escrito assim lá no primeiro parágrafo, né? Os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e estarão eternamente salvos. Então aqui eu vou fazer aí umas breves explicações, depois a gente já avança ali para as perguntas, né, com a leitura bíblica. Mas o que esse parágrafo está trazendo para nós, né? Primeiro que nós somos aceitos em Jesus Cristo, né? Então aqueles a quem Deus aceitou em seu bem-amado, ou seja, aqueles que Deus aceitou em Jesus Cristo, e veja aqui o uso do termo aceito, né? Somos nós que somos aceitos por Deus e não nós que aceitamos a Deus. E aí nós vemos que ele os chama eficazmente e os santifica pelo Espírito Santo. A gente já viu isso lá na ordem da salvação. E aqui entra o que é muito maravilhoso para nós que somos ainda tão falhos, né, e ainda sofremos a influência do pecado, é que nós não decairemos, né, do estado de graça. Ou seja, nós não perderemos a nossa salvação, nem total nem finalmente, né? Mas com toda certeza nós vamos perseverar nesse estado de salvação, nesse estado de santificação, até o fim. Então nós estaremos eternamente salvos, né? Nós vamos ver aqui alguns desdobramentos que as pessoas às vezes têm dúvidas, porque em alguns momentos da nossa vida nós podemos olhar e falar, olha, não parece que eu estou me comportando como um salvo, né? Como um eleito de Deus, e nós podemos ver isso em outras pessoas. Nós ainda entenderemos isso melhor, né? Então, aquele que foi chamado e santificado pelo Espírito Santo pode perder a salvação? Mas, obviamente, como eu tenho acostumado a fazer, né, eu tenho dado a resposta, mas para isso vamos abrir lá na nossa Bíblia, em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, 6. Está escrito assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então veja, olha que pressuposto importante aqui, né, que Paulo está adotando. Aquele que começou a boa obra em vós, ou seja, quem começou a boa obra em nossa vida foi Deus. E se Deus começou a boa obra em nossa vida, consequentemente ele
irá terminar, porque Deus não faz as coisas pela metade, Deus é perfeito. Então, só aqui, para mim, a gente já, no meu entendimento, a gente já tem base suficiente para a perseverança dos santos, né? Mas nós vamos ver que essa doutrina ela é abundantemente exposta nas Escrituras, né? Então, se é Deus quem começou a boa obra em nossa vida, e é, né? Ele com certeza terminará essa obra, ele nos levará a termo até a salvação. Vamos dar um pulo agora lá em João 10, versos 28 e 29, um texto bastante conhecido que eu acho extremamente bonito. É um texto maravilhoso aí, João 10, versos 28 e 29. Então está escrito assim na palavra do Senhor: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Esses dois versículos aqui eles são impressionantes, né? Então é Jesus Cristo falando, e aí a gente é só fazer uma análise simples de texto, né? Eu lhes dou a vida eterna, ou seja, nós não conquistamos, nós recebemos por doação, e doação de Jesus Cristo. E como é uma coisa bastante óbvia, Jesus Cristo, sendo Deus encarnado, perfeito, ele não dá pela metade, ele não dá algo que será estragado, né? Veja, ó, jamais perecerão. E aí, uma coisa maravilhosa, ninguém as arrebatará da minha mão, ou seja, Jesus Cristo batalha, Jesus Cristo mantém, Jesus Cristo protege aqueles a quem ele deu vida eterna. Então, é impossível que alguém seja tirado das mãos de Cristo. E aí o verso 29 vai falar que nós fomos dados a Jesus pelo Pai, né? Por Deus Pai, nós fomos dados, eleitos por Ele. E aí ele vai também contar que o Deus Pai também nos protege, porque da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E aí Jesus termina no verso 30, né? Eu e o Pai somos um. Então aqui, para mim, não tem nenhuma dúvida de que as Escrituras nos mostram que aquele que foi eleito, aquele que foi regenerado, ele jamais será perdido. Então, o máximo que pode acontecer é a gente ter que entender por que em alguns momentos da vida nós parecemos não estar agindo como crentes, ou pessoas que se dizem cristãs não parecem estar agindo como cristãs, né? E aí, por que a salvação não pode ser perdida? Primeira carta de Pedro, né? A gente já falou um pouco disso nesses versos, mas primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 e 9, né? Então tá lá, ó, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus, ele é todo poderoso. Ou seja, ninguém pode fazer nada contra aqueles que estão guardados pelo poder de Deus. Aí o verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, uma vez que Deus nos protege, nós seremos salvos no dia final. Eu creio que está bastante simples aqui, meus irmãos, mas se eu não me fiz entender, por favor, deixe aí a sua pergunta. Vamos lá, segundo parágrafo. Essa perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito, da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. Essas são as bases da sua certeza e infalibilidade da perseverança deles. Olha só que coisa interessante, né? Me atendo primeiro ao texto da confissão e depois a gente vai para as escrituras. Primeira coisa que primeiro a gente já sabe que não existe livre-arbítrio, né? Então, obviamente, essa perseverança não depende do livre-arbítrio, mas depende do quê? Da imutabilidade do decreto da eleição. Nós sabemos que Deus, ele é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, uma vez que ele elege, ele não muda de ideia, né? Então, e essa eleição ela é procedente do livre e imutável amor de Deus, né? Deus, dentro da sua sabedoria, dentro do seu amor, ele elege alguns. Mas ainda vai além. Olha, essa perseverança ela depende da eficácia do mérito, ou seja, da obra redentora, e da intercessão de Jesus Cristo, que
que está lá ao lado de Deus Pai, ressurreto, intercedendo por nós para que nós não venhamos a desfalecer, né? E da permanência do Espírito. Jesus Cristo, então, quando ele é assunto aos céus, ele fala que ele precisava ser assunto para que o Espírito, o Consolador, viesse. E ele passasse, então, a habitar plenamente em nós, né? E ele entra também no mérito do pacto da graça, né? É por graça, não é por mérito. Então, por conta do pacto da graça, nós então temos aí a garantia de que nós perseveraremos até o final, né? Então, é importante a gente ver aqui também o papel da Trindade. As três pessoas da Trindade estão envolvidas nesse processo. Então, nós vemos o decreto da eleição, né? Deus Pai elegendo. Nós vemos Cristo fazendo a obra redentora e intercedendo por nós diante do Pai, e nós vemos o Espírito permanecendo em nós, aplicando a obra e nos fortalecendo e nos conduzindo em um caminho de santidade. Então, são essas as bases da certeza e da infalibilidade da perseverança deles. Então, todo o mérito da perseverança nossa, da perseverança daqueles que serão salvos, está toda na Trindade. Nós não temos nenhum mérito, nós não fizemos nada por conquistar. É tudo dado por Deus, né? E a gente vê a ênfase em cada pessoa da Trindade, em cada etapa, né? Isso é algo maravilhoso, né? Então, do que depende a perseverança dos santos? E aqui eu quero mostrar, são várias passagens, né? Eu quero mostrar para vocês um pouquinho de cada ênfase aí, né? Então, Jeremias 31, verso 3, fala assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí. Ou seja, é Deus quem nos ama e é Deus quem nos atrai. Né? Não sou eu que me achego a Deus, é Deus que me faz a chegar a Ele, né? João 17, também muito famosa, a oração sacerdotal, né? Versos 11 e 24. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Olha que coisa maravilhosa que a oração de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, então, pede para o Pai nos guardar. Ele está intercedendo ao Pai pelo nosso bem. Então, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então aqui a gente vê Deus Pai protegendo, Deus Pai elegendo, Deus Pai amando. Nós vemos Jesus Cristo nos amando, Jesus Cristo intercedendo a Deus em nosso favor, pelo nosso bem, pela manutenção da nossa fé. Vamos dar um pulo agora lá para Hebreus, capítulo 10, verso 14. Então tá assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que texto maravilhoso. Aperfeiçoou para sempre. Com o quê? Com uma única oferta. Então Jesus Cristo, através da sua obra, através do seu sacrifício único, perfeito, ele aperfeiçoa para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que coisa. A garantia da nossa perseverança, a garantia da nossa salvação está nos méritos de Cristo, que conquistou por nós a nossa santidade. Vamos agora para Romanos 8, né? E vamos pulando a Bíblia aqui, Romanos 8, 33 a 35. Vamos ler aqui um pouco mais rápido, né? Nós temos aí um tempo relativamente curto, né? Esse texto eu acho muito bom, né? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha que texto maravilhoso. Se é Deus quem nos justifica, quando essa justificação pode dar errado? Nunca. Nunca dará errado porque é Deus quem nos justifica. E veja que
Cristo então morre, ressuscita e intercede por nós, né? Para mim aqui é uma doutrina de fato incontestável, né? João 14, agora, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Ou seja, a gente viu o Deus Pai, a gente viu o Deus Filho, agora a gente está vendo o Espírito Santo sendo enviado para que habite em nós e continue a trabalhar em nós e continue a nos sustentar nessa jornada. Vamos lá agora para Jeremias 32, 40. Então está escrito assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Veja Deus Pai aqui cuidando de nós, né, colocando amor em nosso coração, para que a gente não venha se apartar definitivamente de Deus. E aí muitas vezes as pessoas ficam na dúvida, né, Léo? O que a gente pode, né? Como que a gente olha então para aquelas pessoas que estavam na igreja, né, que aparentavam a princípio ser crentes, né? Eu brinco que tem pessoas que têm jeito de crente, cara de crente, fala igual crente, canta igual crente, mas no fim das contas não é crente, né? E como que essas pessoas abandonam a fé? Olha que o texto de primeira carta de João ali, capítulo 2, verso 19. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 19, né? Então isso aqui vai nos ajudar a entender aqueles que nós falamos que apostataram da fé, né? Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então a apostasia da fé, ela se resume à pessoa que viveu humanamente falando dentro da realidade do evangelho, né? Ela teve contato com crentes, ela teve contato com a exposição da palavra, ela pode ter trabalhado na igreja, mas ela nunca foi regenerada verdadeiramente. Seu coração nunca foi de fato transformado. E aí, em algum momento, ela vai de fato se apartar da fé, ela vai se afastar de Deus. E isso só nos mostra que eles nunca foram daqueles que tinham sido salvos, né? Então, é um conceito importante, né, para a gente ter em mente. Então a gente viu que essa dependência, essa perseverança, né, ela tem todo o seu fundamento na Trindade. E vamos então para o último parágrafo desse primeiro capítulo, e aí eu paro para dar uma olhada nas perguntas. Se você já tiver sua dúvida, vai escrevendo aí para a gente interagir um pouco mais. Então está escrito assim, né? Ó, eles, porém, podem. Eles quem? Aqueles que foram chamados eficazmente e que estão sendo santificados, né? Foram santificados por Cristo e estão dentro do processo de santificação. Eles, porém, podem, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles, aqui a gente pode entender a cobiça do nosso coração, e pela negligência dos meios de sua preservação, cair em graves pecados, e por algum tempo continuar neles. Ao fazê-lo, eles incorrem no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito, e em alguma medida vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm o seu coração endurecido e a sua consciência ferida, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Então aqui, às vezes algumas pessoas se perguntam assim, olha, Léo, pode um crente viver uma vida de pecado? Meus irmãos, as escrituras nos dizem que a tendência é que aqueles que são eleitos por Deus, foram regenerados, transformados, tentarão viver uma vida de santificação. Contudo, é possível, que a gente já viu isso em outras aulas, né, que essas pessoas venham a cometer pecados graves e sérios, né, como fala aqui, graves pecados, e ainda assim serem crentes. E isso acontece por quê? Porque essas pessoas, elas são tentadas pelo Satanás e pelo mundo, né, pelas coisas que o mundo oferece, pela forma como o mundo pensa e tenta nos atrair, pela corrupção que ainda existe,
né? Ou seja, a cobiça do nosso coração, como é dito lá em Tiago, e aí pela negligência dos meios de sua perseverança. Negligência, o que isso quer dizer? Negligência dos meios da sua perseverança. Isso aqui nada mais são do que os meios de graça, né? Então, quando nós negligenciamos o estudo da palavra, ouvir a pregação da palavra, a oração e a devida participação nos sacramentos, a nossa fé é enfraquecida, a gente viu isso, né, em aulas anteriores, e uma vez que a nossa fé é enfraquecida, existe uma tendência maior, uma possibilidade maior de nós incorrermos em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Então pode ser que uma pessoa ela venha a cair, pontualmente já retorne, ou pode ser que ela caia e permaneça durante um tempo nesse tipo de vida, né? Nós temos aqui alguns exemplos bíblicos clássicos, né? Então Davi é um exemplo clássico de grave pecado, né? Já como rei, ele adultera com a mulher de um soldado que estava em guerra, né? E ele permanece nesse pecado durante um tempo. Na sequência ele esquematiza todo o assassinato do marido dessa mulher porque ela tinha engravidado. Nós temos o apóstolo Pedro, né? Negando Jesus Cristo, então um grave pecado, Jesus Cristo já indo ali para a sua crucificação. Então, de fato, isso é possível que aconteça, né? E quando essas pessoas, nós mesmos cometemos erros desse tipo, nós desagradamos a Deus, nós entristecemos o Espírito Santo, né? Pode ser que a gente, com certeza, nós não entenderemos o que isso de fato significa, né? Em sua plenitude aqui na Terra, mas nós desagradamos, né? Nós entristecemos o Espírito. E aí que entra uma coisa que a gente precisa entender. Em alguma medida, e aí a gente não consegue mensurar isso, nós vamos ser privados de graças e confortos vindos de Deus. E isso é parte natural do processo de disciplina divino, por exemplo. Né? Nós podemos, coisas que eram tranquilas e pacíficas para nós, podem começar a ser sérios problemas depois de uma vida de pecado, né? Aí depois na sequência, o coração endurecido, né? Quantas vezes, né, a gente não conversa com uma pessoa que incorreu em grave pecado e ele está tão cauterizado por aquele pecado que ele já nem reconhece mais aquilo como pecado, né? O coração já não sente mais o peso do desagrado, né? Então isso mostra também a privação das graças divinas, né? E, consequentemente, um crente, quando ele peca, ele escandaliza outras pessoas, ele prejudica outras pessoas e também atrai para si a consequência do pecado, né? Juízos temporais. Então nós vemos o caso de Davi, como consequência do seu pecado, o filho do adultério morreu. Deus prometeu que a espada jamais se apartaria da casa de Davi, né? Toda a sua família cheia de problemas graves, incesto, o filho querendo matar o pai. Então, uma família bastante conturbada como consequência do pecado, né? Então, atrai juízos aí temporários, né? E aí vamos lá para as perguntas, né? É possível que pessoas que foram chamadas e santificadas pelo Espírito cometam graves pecados? A gente viu que sim, né? E vamos ler agora as passagens que justificam isso, né? Mateus 26. Então, aí, se você tiver alguma dúvida, está quase na hora que eu vou parar, né? Mateus 26, dos versos 70 a 74, que é a clássica passagem das Pedro negando a Cristo, né? Então está escrito assim: ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então aqui a gente viu só antes de Pedro se arrepender, né? Então ele até chega ali a ofender as pessoas, praguejar contra as pessoas. Vamos lá para o Salmo 51, clássico Salmo 51, quando Davi, né, faz uma confissão e demonstra o seu arrependimento.
E aí eu coloquei para vocês, né, ó, 51 título e o versículo 14, né? Então é importante, quando a gente olha aqui na nossa Bíblia, a gente tem um título, um texto em negrito. Esse texto não estava no texto hebraico, né? É a forma como os editores da Bíblia, os tradutores da Bíblia entenderam que esse texto estava tratando. Mas essa parte logo na sequência, antes do primeiro versículo, que está todo em itálico, estava no texto em hebraico, né? Então, ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Então, aqui está falando do adultério de Davi, então ele já era rei, né? Então é possível que uma pessoa que foi chamada e santificada aí cometa graves pecados. E o verso 14, olha só a confissão de Davi: livra-me, né? O pedido: livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça, né? Então, é possível sim que pessoas que já foram regeneradas incorram em graves pecados, né? E aí a outra pergunta: essas pessoas saem ilesas dessas práticas, né? A gente viu aqui que elas vão ter o seu coração endurecido. A gente vai, óbvio que não sai ileso, né? E não sai ileso por quê? Porque a gente vai ser privado das graças e do conforto divino, do cuidado divino. Nosso coração vai ser endurecido, a nossa consciência vai ser ferida. Vamos prejudicar pessoas e nós vamos atrair juízo sobre nós. Então vamos ler aqui um bocado de passagem agora. É importante a gente ter essa consciência, né, das consequências do pecado, né? Então Isaías 64, versos 5, 7 e 9, né? Então está escrito assim: Saís ao encontro daqueles que com alegria praticam justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos? Verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Olha só, a gente vê aqui a consequência, juízo, né? Ira de Deus, e depois aqui Deus está virando o seu rosto, né? Privando o povo do seu rosto por conta do pecado. Verso 9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembre da nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Então aqui é o povo de Deus clamando, né? Para que Deus não se esqueça deles, né? Para que Deus não se ire tanto com eles. E tudo isso decorrência do pecado. Salmo 51, de 9 a 12. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Veja, a alegria da salvação de Davi tinha sido removida, né? Restitui-me a alegria, ou seja, me dê novamente. Olha o quão perigoso, né, a prática do pecado na vida de um cristão. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. A decorrência, né, da prática de pecado é nós abandonarmos o nosso primeiro amor por Deus. Vamos pular para 2 Samuel. Eu vou dar uma pulada aqui por conta do tempo. Depois, quando eu passar o material para vocês, vocês leem com atenção as outras referências, né? Segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 14. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os seus inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então aqui a gente vê duas coisas em um só versículo, né? Então esse aqui já é a Natan, né? Falando com Davi em relação ao pecado do adultério. E ele fala: olha, por conta do teu exemplo, as pessoas blasfemaram contra Deus. Ou seja, prejudicam e escandalizam os outros. E que juízo que atraiu? A morte do seu filho, né? Do filho do adultério. Então vamos aí agora passar para as perguntas. Deixa eu ver se alguém tem pergunta aqui. Vamos lá então.
responder aqui a pergunta do Everton, né? Então tá lá, Léo. A confissão diz: podem cometer pecados e por algum tempo continuar neles. Se um cristão morrer desviado do evangelho, podemos aferir que ele não foi regenerado? Everton, eu tenho bastante receio de fazer essa afirmação, porque a salvação pertence ao Senhor, né? Então, quem sabe os que são e os que não são salvos, somente Deus. Eu não consigo classificar uma pessoa como não regenerada se ela morreu ali em algum momento de um pecado, né? Um pecado que ela estivesse prolongando. Isso é uma coisa que eu pensava muito quando eu era adolescente, né? Recém-convertido por Deus, numa igreja ali neopentecostal. E aí tinha aquela ideia de conquistar a salvação, né? De perder a salvação. E eu ficava doido, porque eu pensava assim, eu não sei você, né? Eu acredito que você deve ser igual a mim. A gente não passa um dia sem pecar. Então, quando eu falava assim, eu tinha na minha mente que eu tinha que me arrepender, pedir perdão dos meus pecados sempre, para que eu não perdesse minha salvação. Agora, e se eu morro num acidente automobilístico logo após ter cometido um pecado? E se eu sou pego de surpresa por um infarto e eu não consigo me arrepender? Aí eu falo assim, nossa, perdi a salvação. Mas não pode ser assim. Então, eu creio que seja temerário, né, a gente inferir que uma pessoa tenha não seja regenerada porque ela morreu durante um período que ela estava distante da igreja, né, distante de uma prática mais cristã. O que a gente tem que descansar é que a salvação pertence a Deus, né, tem um histórico de vida da pessoa, não apenas um momento, mas também vai depender muito da intensidade do pecado que essa pessoa estava vivendo. Enfim, eu não consigo afirmar, né, que uma pessoa dessa não era salva, não havia sido regenerada. Tá bom, Everton? Depois me dá um retorno, ver se ficou claro para você a resposta aí ou não. E deixa eu ver se tem alguma pergunta no WhatsApp. Zero perguntas no WhatsApp. Continue participando e vamos voltar aqui para a aula. Para aula não, né? Para confissão. Responder dúvidas é aula também. Então tá lá, ó. Ainda que aí a gente já saiu da perseverança dos santos, né? Da certeza de que Deus nos conduzirá, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo nos conduzindo, perseverando, fazendo com que nós perseveremos, né? Então, os meios de graça tem palavra, oração, sacramentos, né? Batismo e Santa Ceia, tem um papel importante para a nossa manutenção, para a nossa força, para a nossa jornada de preservação. Nós vimos que nós podemos, de fato, cair em pecados, mas nós também vemos que é Deus quem nos sustenta, né? Porque foi Ele quem nos elegeu, Jesus Cristo quem morreu por nós, ressuscitou, e o Espírito que continua agindo aí, trabalhando internamente em nós, né? Então, para mim é muito claro de que a perseverança é bíblica, né? De que aquele que foi salvo perseverará até o final, porque é Deus quem nos justifica, né? Então, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então, não há margem para o erro, porque todo esse aspecto foi nos dado, foi por graça, não por conquista. E quando é por graça, a gente não tem mérito, né? Então, agora a gente vai entrar no capítulo que vai falar sobre a certeza da graça da salvação. Quando a gente experimenta, né, tem aquela convicção de que nós somos salvos, né? A gente vai entender um pouco melhor isso biblicamente. Então, parágrafo primeiro aí, ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se, e aí tem uma certa correlação com a pergunta do Everton, né? Ó, em vão, com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus em estado de salvação. Esperança essa que perecerá. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nessa vida certificar-se de acharem estado de graça,
e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança que nunca os envergonhará. Então, é possível que não crentes, né? A gente sabe lá o joio, né? A parábola do joio, né? Então, que existem pessoas no nosso meio que não são regenerados. E eles podem ter a ilusão de que eles são salvos, né? Eles podem ter essa ilusão, mas essa ilusão ela desaparece, ela perece, né? E aí aquela ideia da apostasia que a gente falou, ou a pessoa pode de fato morrer dentro da realidade da igreja, não sendo regenerada, né? E aí entra aqueles que verdadeiramente creem no Senhor e o amam com sinceridade, e procurando andar diante dele em toda boa consciência, né? Uma vida de obediência, uma vida de guardar os mandamentos, né? Podem nessa vida certificar-se de acharem estado de graça. Ou seja, existe então uma forma de nós termos a certeza de que nós somos salvos, e essa forma ela consiste com o que a gente estudou nas aulas passadas, né? Da fé salvadora, do arrependimento para a vida, das boas obras. Ou seja, quando nós temos uma boa consciência, né? Quando nós temos uma fé salvadora que redunda em arrependimento, que redunda em boas obras, é natural que nós tenhamos essa certeza da salvação, essa certeza dessa graça recebida, né? E aí, aqui muitas pessoas podem pensar que, se eu tenho certeza que eu sou salvo, isso vai me dar a possibilidade de viver uma vida de forma relaxada, né? Uma vida de desobediência, uma vida de satisfação de prazeres carnais, né? Prazeres passageiros. Só que eu falo para vocês que não faz o menor sentido isso, né? Porque se essa boa consciência depende da obediência, depende da fé salvadora, depende do arrependimento, depende das boas obras, não tem como a gente correlacionar isso, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais disso para frente. É a primeira pergunta que eu coloquei, né? É possível que as pessoas se enganem quanto à sua salvação? A ideia é possível que alguém ache que seja salvo e na verdade não seja? Um dos textos que eu gosto muito, Mateus 7, vai nos ajudar a entender essa pergunta, né? Mateus 7, 22 e 23. Esse texto é um texto pesado, mas é muito importante, né? Ó, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então aqui eu não preciso nem falar que igreja que parece isso, né? Mas a ideia aqui é, olha, mas Jesus, eu fiz um monte de coisa. Eu preguei, eu expeli demônio, eu fiz milagres, né? E a resposta de Jesus para essas pessoas? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então é possível que existam pessoas com toda a aparência de ser cristã, mas que sejam completamente perdidas, né? Completamente distantes de Deus. Por quê? Porque elas praticam iniquidade. Então, é possível sim que as pessoas se enganem em relação à sua salvação. É possível que elas achem que estejam servindo a Jesus, mas na verdade elas estão servindo o diabo, né? Segunda pergunta, se isso é possível, como saber se estamos certos, né, quanto à nossa salvação? Então vamos dar mais uma caminhada lá, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. E aqui é para a gente saber, para a gente poder ter certeza de que nós somos salvos, né? O que está escrito na palavra do Senhor? Ora, sabemos que temos conhecido por isto, né? Temos conhecido Jesus, se guardamos os seus mandamentos. Então, algo que nos traz a certeza de que nós somos salvos e de que nós recebemos essa graça de Deus é porque nós temos guardados os mandamentos de Jesus Cristo. E a ideia aqui não é a guarda com perfeição e nenhuma falha, né? Mas é essa intenção de sempre estar guardando, essa busca por sempre guardar, essa batalha pela obediência, né?
Então, primeiro livro de João, capítulo 3, vamos lá para o capítulo 3, verso 14, depois a gente vai ler 18, 19, 21 e 24. Então vamos lá por partes, né? 3, 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, ou seja, fomos regenerados, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, eu guardo os mandamentos, eu tenho um amor genuíno pelos irmãos, né? Versos 18 e 19. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Ou seja, se nós amamos os nossos irmãos, essa é uma das evidências de que nós somos salvos, né? Verso 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E verso 24, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisso conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ou seja, se nós guardamos os mandamentos, se nós temos essa prática na vida, se nós buscamos isso, o Espírito é um sinal de que o Espírito habita em nós e de que nós saímos da morte para a vida, né? Então nós amamos os nossos irmãos, guardamos os mandamentos. Essa é uma evidência que tem que trazer tranquilidade para o nosso coração, né? De que nós de fato somos salvos, né? Romanos 5, de 2 a 5. E é importante a gente entender isso, né? Porque muitas pessoas podem entrar em crise pelas falhas que elas vêm a cometer, né? Mas a ideia aqui é de continuidade, né? De vida como um todo, não de erros pontuais. Romanos 5, versos 2 a 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo foi derramado em nossa vida, né? Nós vivemos ali, né? Vai falar que nós temos tribulações que produzem perseverança, e a perseverança produz esperança. A esperança, ela nada mais é do que a expectativa da realidade a partir das Escrituras. Então eu olho para a realidade e eu espero aquilo que a Escritura diz que eu tenho que esperar. Então, a partir do momento que você olha para o mundo, para a realidade, para as coisas que acontecem a partir de uma perspectiva bíblica, é um sinal de que você é uma pessoa que é salva, né? Uma pessoa que vive da graça, né? E foi salvo por Deus. Então vamos lá no segundo parágrafo, né? E vai mandando aí, se você tiver dúvidas, pode mandar sua pergunta. Essa certeza não é simples persuasão conjectural e provável, fundada em uma falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, por meio de quem somos selados para o dia da redenção, é o penhor da nossa herança. Então ele está falando aqui, o texto está nos trazendo a ideia de que eu não estou só persuadido intelectualmente. Não é só uma conjectura, não é só um conjunto de fatos que é provável que seja verdade. Não. Ela não está fundamentada numa falsa esperança. Ela é infalível, porque é uma infalível segurança, né? Essa segurança ela é perfeita, ela não falha. Por quê? Porque ela é fundada nas divinas verdades, né? De promessa de salvação, evidências interiores, a gente falou bastante no parágrafo anterior, né? As evidências de quem é salvo, né? As boas obras, a fé, o arrependimento, o amor, né? E aí o Espírito, né? O papel do Espírito Santo é muito interessante, porque o Espírito testifica dentro de nós, né? Então, vamos dar uma olhada aqui em alguns textos, né? Então, primeiro, assim, de onde vem a segurança da fé, né? De onde provém? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, versos 17 e 18. Então, por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento,
para que mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, o texto está comentando aqui que a nossa certeza está no fato de que Deus é imutável e de que ele fez um pacto de graça conosco. Então, se ele é imutável e se ele fez um juramento, ele jamais quebrará esse juramento. Então, essa segurança nossa vem porque a nossa salvação depende do próprio Deus e não de nós. Se dependesse de nós, eu não teria segurança nenhuma da minha salvação. Mas uma vez que ela depende de Deus, e somente dele, eu posso ter certeza, né? Vou fazer um pleonasmo aqui, né? Certeza absoluta de que essa fé ela é genuína e ela é fundamentada em algo sólido, né? Então, quais são as evidências dessa fé? Vamos fazer mais um tour aí. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. Ora, a gente já leu esse texto, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então, uma das evidências dessa fé, que ela não é falsa, ela é verdadeira e ela está fundamentada numa certeza, é se nós guardamos os mandamentos. 1 João 3,14, a gente também já leu. 1 João 3,14 vai mostrar aqui a evidência, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Ou seja, outra evidência interna, é o amor. Vamos para 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Ou seja, santidade e sinceridade de Deus. Então, é o testemunho da nossa consciência. Né? E Romanos 8, versos 15 e 16. Romanos 8, 15 e 16. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, uma das evidências internas é que o Espírito Santo age em nós e nos dá essa certeza, né? Traz ao nosso coração a certeza de que nós somos salvos. Traz ao nosso coração essa convicção. E aí, consequentemente, nós sabemos que por trás disso tudo está a obra divina e que ela não pode falhar, né? Então, quem que é? Né? Quem é a garantia da nossa salvação? Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14. Quem é a garantia da nossa salvação? Está escrito assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, a habitação do Santo Espírito em nossa vida é uma garantia que Deus vem nos resgatar. Deus, né, não sei se já trabalhou com a ideia de penhor, né? Você vai, coloca algo de valor, pega o dinheiro e a certeza é de que você voltará para resgatar aquilo por conta do valor, né? Então você voltará, pagará a dívida e resgatará. Agora, a ideia é simples aqui, meus irmãos. Se o Espírito Santo habita em nós e ele é o penhor da nossa salvação, né? De que nós somos propriedade de Deus, qual que é a chance de Deus não trazer para si de novo? Né? Ele não se separa, né? A Trindade ela é unida perfeitamente, ela vive numa perfeita comunhão. Né? Então, o Espírito Santo, nós somos selados, né? Garantidos, né? Como diz o pastor Rival, garantia de autenticidade, e nós somos penhorados. O Espírito Santo está penhorado aqui em nós, né? A garantia de que nós seremos resgatados. Então aqui eu volto e quero ver se você tem aí alguma dúvida, né? Sinta-se à vontade, eu vou dar um tempinho, que ainda depois a gente tem mais 2 parágrafos aí, para você fazer algumas perguntas, né? Sinta-se à vontade para
para fazer perguntas aí. Vou dar um tempinho. Eu já vou olhar aqui no YouTube se tem alguma coisa. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Tá, até o momento nenhuma pergunta a mais. No WhatsApp também não. Vamos aí então avançar no capítulo aí, né? Então, essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Então, vou por partes aqui nessa frase, que ela é bem, nesse parágrafo, que ele é bem interessante, né? Então, essa certeza de salvação, ela não é parte essencial da fé, ou seja, existe fé sem essa certeza. E aí ele vai falar que um crente, então, antes de possuir essa certeza, essa segurança, ele pode ter que esperar muito tempo e ele vai ter que lutar com muitas dificuldades. Né? Então, essa certeza ela não vem necessariamente de uma forma simples e tranquila, ela vem, então, como resultado de uma caminhada cristã, de uma jornada cristã. Contudo, como ele é capacitado pelo Espírito a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode, sem qualquer revelação extraordinária, né? Então não vai aparecer um anjo para você, né? Ela vai vir, então, assim, pela ação do Espírito Santo, alcançar essa certeza por meio do uso adequado dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? Os meios de graça. Palavra, oração e os sacramentos. Pois, dever de cada crente fazer toda a diligência para tornar certa a sua vocação e eleição. Ou seja, nós devemos buscar de forma diligente, com cuidado, com esforço, com esmero, o ter essa confirmação em nosso coração, ter essa certeza no nosso coração. Por meio de tal diligência, o seu coração pode crescer em paz e alegria no Espírito Santo, em amor e gratidão a Deus, e em firmeza e alegria nos deveres que a obediência de Deus exige, que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Então aqui é o parágrafo que combate aquela ideia de que quando eu tenho certeza da salvação, eu vou levar uma vida negligente. Né? Esse parágrafo fala exatamente o contrário, que ele vai mostrar que como eu busco de forma diligente para ter essa certeza, isso vai redundar numa vida produtiva, né? Então, é possível que o crente demore a ter essa certeza? A gente viu que é. Vejamos o texto de Marcos 9, 24. E vai falar assim: E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ou seja, na falta dessa certeza. Né? É o Espírito, né? Aqui no caso estava falando com Jesus Cristo. E aí, para nós, aqui o Espírito que vai confirmando isso, que vai dando essa certeza no nosso coração. E uma vez que o crente tem essa certeza, é possível que ele seja negligente com os mandamentos divinos? Então aqui a gente vai rebater essa preocupação que as pessoas têm de que aquele que tem certeza da sua salvação pode incorrer numa vida negligente, né? Então, Romanos 6, 1 e 2, nossa defesa é exatamente ao contrário. Aqueles que permanecem na fé e têm essa certeza viverão uma vida bastante produtiva espiritualmente. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então aqui já acaba com a dúvida. Né? Então, se nós estamos em Cristo, nós morremos para o pecado, então não faz mais sentido viver numa vida deliberada de pecado. Então, aquele que vive uma vida deliberada, é provável que ainda não tenha sido aí regenerado. Né? Então vamos lá para Tito 2, 11 e 12. Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos o presente século sensata, justa e piedosamente. Ou seja,
aquele que tem a segurança infalível da fé, a tendência dele é renegar a impiedade e as paixões mundanas, vivendo de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa. Né? Então aqui cai por terra qualquer esperança aí de viver uma vida, né? E olha só o verso 14 na sequência. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, boas obras como evidência, purificação feita por Cristo, né? Não é esperado daqueles que foram de fato regenerados uma vida desregrada. E a primeira carta de João, capítulo 1, versos 6 e 7, né? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Então, a ideia de santificação, a ideia de não andar nas trevas, andar na luz, andar em comunhão. Né? Então, uma vez que nós temos essa certeza, é naturalmente improvável que nós venhamos a ir a ser negligentes na nossa vida espiritual. Meus irmãos, podem ir mandando dúvidas se vocês tiverem, é o último parágrafo, né? Já facilita aí o finalzinho da nossa aula, né? Vamos lá. Verdadeiros crentes podem ter certeza de sua salvação abalada, diminuída ou interrompida de várias formas, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o espírito, cedendo a fortes e repentinas tentações, retirando Deus à luz do seu rosto e permitindo que ande em trevas e não tenham luz mesmos os que o temem. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos seus irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito. E por meio dela, eles são, no entanto, suportados para não caírem no desespero absoluto. Então, olha que coisa interessante aqui que a Assembleia de Westminster concluiu a partir das Escrituras, né? Que o crente, ao longo da sua caminhada, ele pode ter essa certeza da sua salvação abalada, né? Diminuída ou interrompida. Ou seja, ao longo da nossa jornada, tem uma hora que a gente pode estar 100% confiante, tem hora que essa confiança pode cair a 70, 20, 10, a hora que ela sobe, essa certeza ela pode oscilar. E isso porque nós ainda sofremos influência do pecado e nós ainda caímos em pecado. Então, normalmente a pessoa, quando ela está com medo, se ela é salva ou não, eu tendo a acreditar que ela é salva. Porque somente aquele que foi salvo tem esse tipo de preocupação, né? Então, muitas vezes as pessoas entram em conflito. Mas será que eu sou salvo? Né? E essa eu vejo como um dos grandes sinais de que essa pessoa é salva, né? Porque ela se preocupa com isso, né? Porque ela se preocupa com essa perspectiva eterna, né? E aí o texto fala que nós, por esses pecados, né, a gente já viu de certa forma isso, né? Nossa consciência ferida, nosso coração endurecido, Deus nos castigará, nos disciplinará, nós seremos privados de algumas graças, né? Mas o texto nos mostra que ainda assim nós nunca cairemos em desespero absoluto, porque de alguma forma Deus ainda age, né? Deus continua nos preservando, né? É Ele que persevera, né? É Ele que nos conduz em perseverança, aqui, né? Nós estamos na palma da mão dele sendo conduzidos, né? Então a gente nunca vai entrar em desespero absoluto, né? E por quê, né? Ó, vamos ver lá Jeremias 32, 40. Jeremias 32, verso 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no coração para que nunca se apartem de mim. Então a gente nunca vai cair num desespero absoluto. Por quê? Porque a aliança que Deus fez conosco ela é eterna, né? Ela jamais será aí rompida, né? Miqueias 7, de 7 a 9, 7, de 7 a 9. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus de minha salvação, meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele tirará a luz e eu verei a sua justiça. Ou seja, a gente vê aqui a queda e o levantar.
o cair e o levantar, né? E é Deus quem faz isso, né? Então fica muito claro aqui no profeta Miqueias. E vamos ver aí o último texto, Isaías 54, versos de 7 a 10. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais miraria contra ti, nem te repreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ou seja, nós não entramos em desespero absoluto, porque Deus não nos abandona, a sua misericórdia não deixa de nos rodear, o seu cuidado não deixa de estar presente. Então nós somos preservados por Deus, e pelo fato de nós sermos preservados por Deus, nós podemos ter certeza de que Ele derrama da sua graça, que por através dessa graça nós fomos salvos. Tá certo? Então, quero ver aí se vocês têm alguma dúvida. Vou dar mais alguns instantes aqui para vocês, para ver se vocês têm mais alguma dúvida final. E aí eu faço o encerramento para que a gente possa participar do culto das 19, né? Alguma pergunta final, meus irmãos? Então, parece que nenhuma outra dúvida. Então, o resumo da nossa aula, né? Nós perseveramos porque é Deus quem cuida de nós. Aqueles que foram salvos jamais serão perdidos. A gente tem que lembrar aqui, né, dentro dos 5 pontos do calvinismo, né, o último ponto é a perseverança dos santos, né? E essa perseverança ela é um encadeamento lógico de todas as outras, de todos os outros pontos, né? Então, uma vez que nós fomos eleitos incondicionalmente, a expiação foi feita por nós, né? Então toda essa sequência culmina, né, como a obra é toda feita por Deus, culmina na certeza dessa perseverança, né, desse levar até o dia final. E uma vez que nós temos a certeza, porque Deus age em nós e porque Ele nos sustenta, nós então temos a certeza dessa salvação. Temos a certeza que essa graça foi derramada em nossa vida. Isso traz conforto ao nosso coração. Ao longo da vida nós podemos aí oscilar nessa certeza por pecados que nós venhamos a cometer, e isso decorrente de muitas vezes nós negligenciarmos os meios ordinários que Deus nos deu, né? Ordinários no sentido de comuns, né? Que são os meios de graça, né? A palavra dele, através do estudo dela e de ouvir pregações, as nossas orações e a participação adequada nos sacramentos. Então esse seria aí um breve resumo da nossa aula. Que Deus continue aí nos abençoando, nos conduzindo, e vamos fazer então uma oração final para que possamos terminar a aula e partir para o culto, né? Então oremos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu cuidado para conosco, pela forma como o Senhor tem trabalhado em nós através da tua palavra. Dá-nos cada vez mais um coração convicto dessa salvação, que possamos ter essa certeza, descansar de que o Senhor é quem faz com que perseveremos. Descansar certos de que a Trindade está agindo em nosso favor, de que ela trabalha em nós, ela nos protege, ela nos conduz e ela nos sustenta. Obrigado, pois o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que desde a eternidade nos ama e cuida em cada detalhe da nossa vida. Esteja conosco no restante desse domingo, nessa semana que se iniciará, nos capacita, nos fortaleça para que possamos enfrentar as lutas do dia a dia, nos dê ânimo cada vez maior, que possamos estar cada vez mais apegados ao Senhor
Perdoa as nossas falhas, Pai, e aceita o culto que prestaremos a Ti. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e pelo muito que o Senhor irá fazer. Meus irmãos, muito obrigado aí pela sua presença, né, online, mas é o que nós temos para hoje, né? Que Deus te abençoe então nessa semana, que você tenha agora um culto importante, que Deus fale ao seu coração, que você o adore em espírito e em verdade. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.